Oi pessoal, vamos para a nossa aulinha de hoje. Relembrando aqui, nós estamos no capítulo 4, que vem falando sobre consumo e consumismo. Na nossa aula passada, a gente fez a diferença entre consumo e consumismo. Vimos que consumo é apenas aquilo que nós realmente necessitamos e consumismo já é aquele consumo de forma exagerada. Tão exagerada que a gente não pensa nas consequências, que os impactos desse consumo traz para o meio ambiente, traz para o nosso planeta. Nós falamos sobre a questão de sermos consumidores, que todos nós somos consumidores, então não adianta você dizer que você não é consumidor, porque a todo momento você ou compra ou troca, algum produto, então isso é consumir, então nós somos consumidores. Nós falamos sobre o que é consumo, que consumo é aquilo que é realizado pelas famílias que utilizam o seu rendimento, ou seja, para a gente poder consumir, a gente tem que ter um trabalho, e esse trabalho tem que gerar uma renda para a gente poder adquirir aqueles bens e serviços que a gente necessita. Vimos também sobre os meios de comunicação, que eles têm um papel super importante quando se trata em consumo das famílias, porque é através dos meios de comunicação que as propagandas, que a gente, através das propagandas, a gente sabe o que é que tá rolando aí no meio, pra gente poder estar adquirindo. Então, através dos meios de comunicação e das propagandas que a gente adquire os bens e serviços. Nós falamos sobre os tipos de consumidores, ao consumidor individualista, o eficiente, o consciente e o responsável. Vimos que o individualista é aquele que ele apenas está preocupado com o seu estilo de vida pessoal, então ele compra apenas pelo desejo de ter aquilo que ele quer. Vimos o consumidor eficiente, que é aquele que ele cuida do seu bolso, ele cuida do seu dinheiro, ele costuma pesquisar os produtos, os serviços antes de adquirir, antes de consumir. Vimos o consumidor consciente, aquele que ele pensa no meio ambiente. E vimos também o consumidor responsável, que é aquele que ele se preocupa com o produto que ele está adquirindo. Se aquele produto que ele está adquirindo vem de uma empresa, que não prejudica o meio ambiente. Então, esse é o consumidor responsável. No nosso conteúdozinho de hoje, para refletir aí, vem falando um tema, que quem aí nunca teve um cofrinho. Então, uma mensagenzinha aqui, para a gente poder ler. Então vamos aqui, para refletir. No cofrinho, guarda esse dinheiro ou sonhos, Então no cofrinho aí, creio que vocês já tiveram um cofrinho, Quem nunca não teve um cofrinho para guardar as suas moedinhas. Então o que a gente guarda nesse cofrinho? A gente guarda dinheiro ou a gente guarda um sonho, uma expectativa, para comprar alguma coisa que a gente almeja, que a gente deseja, Então ele vem falando que os cofrinhos, eles são muito importantes, porque o cofrinho, ele é uma forma de você aprender a controlar os seus gastos e também poupar o seu dinheiro, Aquele dinheiro que alguém te dá ou que você recebe por mês, por mesada. Então, esses cofrinhos, eles são muito importantes para isso, porque a gente aprende a controlar o nosso dinheiro, certo? E ele fala também que um dos momentos mais marcantes, de a gente ter um cofrinho, é o dia de quebrar esse cofrinho, abrir, porque a gente fica naquela expectativa para saber quanto que a gente conseguiu guardar dentro dele, Então, cria-se toda uma expectativa na hora de abrir o cofrinho. Nós temos logo abaixo aí umas questões para reflexão, certo? Que essas questões para reflexão vocês vão responder no livro mesmo, tá? No espaçozinho aí na frente aí da pergunta, vocês podem estar respondendo. A primeira pergunta diz o seguinte: de acordo com o texto, o que há de educativo em ter um cofrinho? Por que é importante nós termos um cofrinho? Então você vai estar respondendo. Segunda, como controlar a ansiedade diante de uma coisa que queremos muito? É possível? Porque sempre quando a gente quer muito um objeto, muito alguma coisa, a gente fica naquela ansiedade de querer comprar logo. Então como é que a gente pode controlar essa ansiedade, essa vontade de querer ter logo aquele objeto? Terceira questão, se você fosse pai ou mãe, estabeleceria qual critério para conceder dinheiro ao seu filho e como você o ajudaria a economizar? Então, você estabeleceria algum critério? Eu lhe dou dinheiro se você fizer isso, isso e isso. Então, qual seria essa regra, esse critério que vocês iriam estabelecer para poder
tá dando dinheiro para o filho, né, ou para a filha de vocês. E como vocês ajudariam eles a economizar esse dinheiro que está sendo dado. Logo aí seguinte, vem trazendo outro texto, né, na página 51, vem falando sobre o consumo e o nosso lugar na sociedade. Então ele diz, ó, todas as pessoas com maior ou menor intensidade são influenciadas pelos meios de comunicação em sua vida cotidiana. Então nós vimos que os meios de comunicação eles têm grande influência quando se trata assim naquilo que a gente compra, né? Que eu falei para vocês na aula passada que as propagandas são tão bem feitas, né? Que faz a gente acreditar que a gente realmente precisa daquele bem, né? Daquele serviço e a gente acaba adquirindo por impulso. Essa influência está diretamente relacionada à formação de gosto, de hábitos e valores da sociedade, gerando impacto sobre a economia, né? Porque nós vimos que há o lado positivo e o lado negativo do consumismo, né? O lado positivo é a questão da economia, né? Que nós vimos que gera o capital e a formação de opinião dos indivíduos. Nesse sentido, os meios de comunicação e o que é veiculado neles interferem no comportamento dos cidadãos, indicando como eles devem agir, principalmente o que devem consumir. É assim que se formam os grupos com os quais cada pessoa se identifica ou não. Então ele vem falando aí que os meios de comunicação, eles acabam interferindo no nosso comportamento, né? E como é muita propaganda, então as propagandas acabam dizendo como a gente deve agir, o que a gente deve vestir, o que a gente deve comer, né? E isso acaba interferindo muito nos nossos relacionamentos pessoais, né? Que aí fala aí que é isso que acaba gerando aqueles grupos, né? No quais a gente acaba se identificando. Ah, fulano, grupo tal gosta mais disso, né? Então você vai mais para aquele grupo pelo motivo, né? De ter ali coisas que se encaixam melhor com aquilo que você gosta ou não. Isso acontece por meio da publicidade, que na verdade é muito mais que uma simples forma de divulgar para o público um determinado produto ou serviço com o objetivo de torná-lo vendável. Então esse é o objetivo da propaganda, tornar o produto vendável, né? Vender. As campanhas publicitárias, elas vendem muito mais do que um produto. Vendem um estilo de vida, um padrão de beleza e também uma forma de comportamento. Então para vocês verem a influência que as propagandas, né, a publicidade tem na nossa vida. Além disso, como seu objetivo principal é sempre vender o máximo possível, muitas vezes apresentam artigos dispensáveis como se fossem fundamentais, né? Aquela questão da influência. Então a propaganda, a publicidade, ela é tão bem feita que a gente realmente acredita que a gente necessita daquele bem ou daquele serviço e acaba adquirindo, né? Como ele diz aí, como se fossem fundamentais pra gente, né? Como se realmente a gente precisasse. Portanto, merecem especial atenção as mensagens publicitárias destinadas a crianças e aos jovens, já que divulgam produtos específicos para esses grupos com o intuito de fazer crescer neles o desejo pelas mercadorias anunciadas, tornando-se potenciais consumistas, né? Dizem que as pessoas que mais consomem, né, em si são as crianças, né? Havia uma época porque era tanta propaganda de brinquedo, durante que as crianças assistem muito, né? E há muitas propagandas de brinquedos, de objetos, né, para crianças, e a criança vê e acaba querendo e o pai e a mãe acabam comprando, né? Então as crianças tornam-se muito consumistas por conta disso. E vamos aí para a nossa atividade questão de ética, né? Questão 1 e 2. Então nós temos aí, ó. Por que dizemos que a publicidade está relacionada à formação de modelos sociais, né? E aí já vem a resposta. Porque ela determina nossas necessidades e novos hábitos de consumo para quem deseja tornar-se membro de determinado grupo, né? Por causa da influência. Na segunda questão, pense nas propagandas que mais lhe chamam a atenção e escolha uma delas. Depois escreva a resposta de cada uma das perguntas. Então você vai escolher uma propaganda, pode ser tipo de roupa, de calçado, né, de comida. Então uma propaganda você vai escolher que lhe chama a atenção e você vai responder na letra A. Como são essas propagandas, né? Como é essas propagandas que você escolheu? São propagandas que influenciam muito o consumidor? Você percebeu que são propagandas muito divertidas, são engraçadas? Então você vai dizer como é que é a propaganda. E na letra B, quais são os produtos que é anunciado nessa propaganda que lhe chama tanta atenção? Na segunda da letra C, vem dizendo o seguinte, ó, quais são os recursos usados para apresentar o objeto como necessário para ser feliz? Então, quais são os recursos
da propaganda que você escolheu, né? Que a propaganda colocou lá como apresentou como aquele objeto como necessário para ser feliz. Então disse o quê? Ah, porque é bom para a saúde. Ah, porque deixa, se for um creme, que deixa sua pele limpa. Se for um shampoo, que deixa seu cabelo sedoso, né? Então, quais são os recursos que foi utilizado nessa propaganda aí para tornar esse objeto como necessário para você ser feliz? E na questão número 3, certo? Você vai responder aí também no livro, tá? A não sei que não caiba você responda no caderno, mas você pode responder aí no livro mesmo. E ele diz, ó, você vai observar uma propaganda de bebida alcoólica, certo? E você vai responder na letra A. Como é o ambiente em que se passa a propaganda? Geralmente, os ambientes que se passa propaganda de bebida alcoólica, como é que eles são? Né? Em que lugares são? Então, você vai colocar, letra B. Como são os personagens? Né? São mais homens, mulheres? Eles aparentam estar felizes? Letra C. Qual é a mensagem do comercial? Então, o que é a mensagem principal do comercial, da propaganda? Letra D. Esse tipo de campanha publicitária incentiva hábitos que prejudicam a saúde? Sim ou não? E quais? Letra E. Quais são as consequências do consumo exagerado de bebida alcoólica? Então, se você não souber, você tem que dar uma pesquisadinha na internet para você saber quais são as consequências do consumo exagerado de bebida alcoólica. E letra F. A relação entre a propaganda e a realidade é verdadeira? Será que toda propaganda, vamos supor, tem a propaganda de um produto, será que se eu usar aquele produto, será que a propaganda e a realidade é igual, é verdadeira? Será que se eu utilizar um batom tal que fala lá que minha boca vai ficar mais bonita, será que se eu utilizar aquele batom minha boca realmente vai ficar mais bonita? Ou um shampoo, será que meu cabelo realmente vai ficar mais sedoso? Vai ficar mais brilhante, vai ficar mais bonito, né? Então, a relação entre a propaganda e a realidade é sempre verdadeira? Sim ou não e por quê? E pra gente finalizar esse para refletir, certo? Ele vem falando sobre publicidade, consumo e meio ambiente. Então, ele diz que nós vivemos numa sociedade de consumo, né? Isso é verdade porque nós somos muito consumistas. O problema é que geralmente não percebemos que esse simples ato, né? De sempre consumir pode ter reflexo negativo sobre o meio ambiente, como nós já falamos, né? Por exemplo, ao comprar uma roupa, a gente não se dá conta de todo o processo que é feito para poder até aquela peça de roupa chegar lá na loja e eu comprar, né? Há todo um processo, né? Que há todo o cultivo, por exemplo, se a roupa for de algodão, todo o processo do cultivo de algodão, né? Da utilização de fertilizantes químicos, né, de pesticida para poder não ter nenhum problema, né, com a plantação do algodão, para poder ter toda a retirada do algodão, para poder tá indo para a fábrica, tá formando, fazendo tecido, né, e todos esses produtos são utilizados, contaminam o solo, a água e o ar. Então, impactos negativos no meio ambiente. E depois ele vem falando também que há também todo o processo de tingimento, né? Depois toda a colheita do algodão, fez todo o processo de fazer a produção do tecido, aí há o processo de tingimento, né? Lá na indústria têxtil. Aí vem a questão de grandes volumes de água, né? Para poder fazer o tingimento do tecido. Aí os produtos químicos que são utilizados. Quando essa água é liberada, vai para onde, né? Contamina os cursos de água, né? Contamina o solo, solto. E ele vem falando também sobre que a publicidade, ela nos persegue em toda parte. Isso é verdade, né? Que às vezes a gente tá dentro de casa, quando a gente sai no portão, tem um folheto, né? De uma propaganda de uma loja, de algum lugar, aqui em Vaza Alegre, fazendo propaganda do local, da loja, seja do supermercado, seja lá o que for, para poder a gente estar indo lá adquirir produtos, né? Então a gente é bombardeado a todo momento com a publicidade, né? Ela nos persegue a todo lugar, até mesmo na internet, né? Vocês viram aí, a gente tá aqui no comecinho aqui, né, da nossa aula e uma mensagem, né? Então, às vezes a gente tá dando a aula, chega uma mensagem, né, da internet aí dizendo pra gente poder adquirir um produto, né? Aí, ó, propaganda. Então, aí ele diz, ó, sem perceber, fazemos publicidade às vezes gratuitamente ao usar roupas, sapatos, bolsas e outros objetos com etiquetas visíveis, né? Aquela questão de às vezes a gente postar uma foto e marcar uma pessoa, marcar uma loja tal, né? Quando a gente faz isso, a gente faz publicidade de graça, né?
Quando eu uso uma roupa, uso calçado, né? E marco lá a loja da onde foi que eu comprei. Então eu tô fazendo uma publicidade gratuita daquele produto. A publicidade é um meio eficiente para tornar o produto conhecido, né? Então, para mim poder tornar meu produto conhecido, eu faço a publicidade do meu produto. E ele diz ainda, ó, o problema é que, em vez de fornecer informações para um consumo racional e consciente, as mensagens publicitárias exploram pontos vulneráveis do público para convencê-lo de que o produto é realmente necessário, né? Como a gente falou. Então, as propagandas são tão bem feitas que a propaganda ela faz a gente acreditar que aquele produto realmente é necessário para a gente. Nas propagandas, vem apelando pelos nossos desejos, gostos, ideias, necessidades, vaidades e até outros aspectos da nossa personalidade, né? Parece que foi feito pra gente a propaganda, por isso que a gente adquire o produto. Aí, para finalizar, ele vem com a pergunta: você já reparou como são as pessoas que aparecem nos anúncios publicitários? Como é que são as pessoas? Parecem ser pessoas normais, assim como a gente, ou, né, são bem diferentes, se a gente for comparar. Geralmente são de classe média ou alta, bonitas, saudáveis, felizes e bem-sucedidas. Nem todas as pessoas são assim, né? Há uma diferença. A publicidade utiliza vários tipos de estratégias para atingir o seu público-alvo, aquele que o produto se destina, para vender produtos higiênicos, cosméticos, alimentos, por exemplo. E nós temos aí, para finalizar, as questões para reflexão, certo? Nessas questões para reflexão você vai responder aí no livro também. Então, com suas palavras, responda: o que é publicidade? Esse o que é publicidade tem aí, ó, logo aí nesse parágrafozinho de cima, tá? Que ele vem falando, publicidade é um meio eficiente para tornar um produto conhecido. Segunda, por que o texto relaciona os temas publicidade, consumo e meio ambiente? O que é que tem a ver? Publicidade, consumo e com meio ambiente, né? Uma coisa está interligada à outra. Terceira, por que será que as pessoas compram produtos supérfluos, ou seja, sem necessidade? Por que é? Será que é por causa das propagandas? Será que é por influência das propagandas? Então, vocês vão estar respondendo na terceira. E quarta e última, a publicidade, geralmente ela é dirigida ou para crianças, mulheres ou homens, né? Então aí, ó, só que aí ele vem citando mulheres e homens. Então, a publicidade pode ser dirigida a mulheres e homens. Cite 3 tipos de produtos que são anunciados diretamente para homens e 3 tipos de produtos para mulheres e 3 tipos de produtos unissex. Então vocês vão colocar, ó, produtos para homens, aí cita lá 3 produtos. Aí produtos para mulheres, aí cita lá 3 produtos. Produtos unissex, tanto serve para homem como para mulher. Aí você cita lá os 3 produtos, certo? São 3 produtos para homem, 3 para mulheres e 3 que tanto pode ser para homem como para mulher, tá bom? Então essa daí é a nossa atividade de hoje. Bons estudos!